características pessoais. Eu não sei, mas eu vou abordar uma questão aqui que é bem possível que seja isso, tá? Que isto, eu não posso afirmar, mas eu vejo isso que é bem razoável pensar isso que eu vou falar aqui. O porquê que a igreja ao longo dos anos vê o Espírito Santo de forma distorcida e não como uma pessoa de fato da Trindade. Talvez pela questão das imagens. Na Idade Média, a Igreja Católica Romana ela usou muito imagens, né? Muito imagens. Então ela tinha tanto imagens do inferno, né? Satanás com chifres, com uma cauda longa, um tridente na mão, os pecadores numa espécie de caldeirão e Satanás então torturando aqueles pecadores com aquele tridente. Esta é uma imagem totalmente contrária às Escrituras. Porque Satanás ele não vai estar torturando ninguém no inferno. Satanás ele estará sofrendo a punição no inferno, né? É uma imagem totalmente distorcida, mas é uma imagem que as pessoas têm até hoje. Muitas pessoas hoje em dia acreditam que aqueles que vão para o inferno serão torturados por Satanás. Como se Satanás recebesse um prêmio de Deus, né? Agora você vai passar a eternidade inteira fazendo o que você gosta, né? E como se fosse isso. Mas imaginam isso. Então a questão das imagens, eu acho que está, de certa forma, relacionada com essa distorção como a igreja, quando eu falo igreja, eu falo no geral ao longo do tempo, né? Como a igreja vê o Espírito Santo. A imagem de Deus era de um homem maduro, barbas brancas, compridas, cabelo comprido, sentado no trono com uma coroa. Então as pessoas imaginam Deus Pai com ser pessoal. A imagem de Cristo de um homem, ou um bebezinho no colo de Maria, né? Ou um homem na cruz, ou então aquele biotipo europeu, né? Fizeram aqueles cabelos longos, lisos, olhos claros e tal, mas é uma pessoa aquela imagem. Como a imagem do Deus Pai que eles fizeram é uma pessoa, né? Agora o Espírito Santo não. Como que o Espírito Santo ele é simbolizado? Uma pomba, fogo, né? Línguas, né? Labaredas, coisas nesse sentido, um vento, né? Se é que dá para fazer imagem de vento, né? As pessoas põem como se fossem árvores balançando, assim, um vento, né? Que a Bíblia fala um vento impetuoso e tal, né? Então, por que eu estou falando isso, irmãos? E, obviamente, eu não tenho como afirmar que é por isso que é distorcida a imagem, né? Mas eu acho razoável pensar nisso, que é o poder da comunicação através dessas imagens. Uma vez que a Bíblia diz que as imagens são professores de mentira. Então, talvez por termos uma imagem mais ou menos na mente do Deus Pai, como uma pessoa, como um ser humano, como uma pessoa, uma imagem de Cristo, como um homem, como uma pessoa. Nós imaginamos Deus Pai como uma pessoa, Cristo como uma pessoa. E o Espírito Santo, normalmente nós imaginamos algo mais abstrato, algo mais usual de Deus, alguma coisa que Deus usa e tal. É assim ou não é? Se a gente parar para pensar, não é assim? É assim, irmãos. É a comunicação da mentira. Hoje eu vi um rapaz, era outro assunto que ele estava falando, ele usou essa expressão, a comunicação do engano. Eu até falei assim, eu vou fazer um texto escrito a comunicação do engano, mas não sobre o que ele estava falando, eu gostei da expressão que ele usou, né? E com esse estudo aqui, eu acho que a comunicação do engano através das imagens distorce totalmente a opinião da gente. Agora, isso daqui causa consequências negativas? Causa muito, porque é uma questão doutrinária muito importante entendermos a pessoa do Espírito Santo como uma pessoa da Trindade, tá? Quando nós orarmos a Deus, nós não podemos imaginar aquela imagem que nos passaram, porque ninguém viu a Deus. Deus ele não pode ser comparado a um homem maduro. Um homem maduro é um homem pecador, também como qualquer outro. Não se pode comparar a divindade de Deus a isso, né? Pois não. Inclusive isso seria a quebra do mandamento. Você está mentalizando uma imagem de Deus, né? Seria a quebra do segundo mandamento, né? E muitas vezes até a quebra do terceiro mandamento, até. Muitas vezes, tá? E também Cristo, né? Essa imagem que nós temos. Então, nós temos que entender que a nossa fé é invisível. Nós cremos no Deus que nós conhecemos, que Ele se comunicou conosco através, explicando como são os seus atributos, tá?
Então isso é uma dificuldade. Uma outra questão também que eu imagino, e agora eu vou mencionar um movimento que surgiu. Deixa eu só falar uma coisa Sim. a respeito de imagem. Sim. Eu conheci uma missionária, ela chamava Ruth, missionária em Guiné-Bissau. Ela era, Guiné-Bissau. Ela era loira, bem loira mesmo, né, aquele cabelo quase branco, os olhos bem azul. Ela falou que o que mais atrapalhou ela ser missionária lá é porque todas as imagens do diabo era loira que nem ela de olhos azuis. Então a criança via ela, já corria atrás da ficava com mãe, medo. porque a imagem que ela passava era disso. Então ela falou, a primeira coisa ela teve que quebrar essa imagem dela, porque lá era a imagem do diabo. Então. Não, tem relatos, né, de pessoas que quando vão orar imaginam o Cristo dos atores dos filmes. Imagina aqueles atores, né? Então é complicada a questão da imagem, porque nós estamos falando de algo sério, que é Deus, né? A Trindade, né? E Ele nos proíbe de fazer, né? E facilmente nós somos levados por imagens mesmo, com certeza que somos, né? Não resta dúvida alguma disso. Então realmente existe essa comunicação, a comunicação do engano, como o rapaz que eu vi ele falar embora era outro tema que ele estava falando, né? Mas a comunicação do engano, de fato, ela existe, né? E é importante nós despertarmos para essas coisas, né? Para a nossa saúde espiritual, pela sã doutrina.